psicóloga, esses são os sinais de alerta, então, para sintomas de depressão pós-parto. Então, já que a gente está falando de pós-parto e uma das principais queixas que chega ao nosso consultório está relacionado à depressão pós-parto, vamos falar um pouquinho aqui. O pós-parto, gente, ele pode ser adoecedor? O que você acha? Muitos psicólogos não sabem, muitos psicoterapeutas não sabem que existe, tá? Que é o chamado baby blues. Baby blues é uma disforia puerperal muito, muito, muito comum no pós-parto, tá? Nem todos os psicólogos ouviram falar sobre isso, por isso que eu quero falar um pouquinho com vocês antes de falar de depressão. O baby blues é uma disforia puerperal que vai acontecer cerca de 3 dias depois do pós-parto, então 3 dias depois do parto, quando esse bebê e essa mãe já estão, né, se conectando, se vinculando e tudo mais, né, se conhecendo até mais ou menos 2, 3 semanas, não ultrapassando de forma nenhuma 45 dias do pós-parto, tá? Então o baby blues, apesar dele ser uma disforia puerperal e da mulher apresentar comportamentos, né, que não seriam normais, né, digamos assim. Então, ela começa a chorar e não sabe por que ela tá chorando. Ela começa a xingar as pessoas e ela não é de xingar. Ela fica irritadíssima com poucas coisas. Ela começa a ter sentimentos, né, mais às vezes até persecutórios, né, assim. Eu conheço uma pessoa que ela, durante o Baby Blues, ela acionava a rede de apoio dela, família, mãe e irmãs, né, e fazia a mãe e as irmãs ficarem acordadas a noite inteira olhando pro bebê. Então ela falava assim, ó, eu vou dormir e vocês vão se revezar. Você fica dessa hora até essa hora acordada, não dorme, não pisca, olhando o bebê, né? Aí depois você troca, vem a outra, fica acordada, não pisca olhando o bebê, que depois eu vou acordar. Eu tinha que ficar ali no quarto olhando o bebê, né? Então, assim, baby blues te tira, né? Te tira do centro do bom senso, da realidade e tal. Mas não é um transtorno mental, não precisa de medicação, não precisa nem mesmo de psicoterapia, tá? Talvez precise de acolhimento. Se alguém procurar, vai precisar de acolhimento, mas não vai dar tempo nem de fazer psicoterapia, mesmo porque só dura 2 semanas, tá? Então, o baby blues, 80% das mulheres no pós-parto vão passar por isso. Então, é normal e é esperado. Mas a gente percebe que são 2 semanas, né, de um padrão que sai da normalidade, tá? Da saúde mental, né? Do que a gente entende que deveria ser algo tipo, olha, essa pessoa, né, tá bem, tá normal. Não, ela sai do padrão normal, entra nesse outro padrão, né, que se assemelha mais a um adoecimento psíquico, mas é comum, é normal e é esperado e chama baby blues. Algumas pessoas até acham, confundem depressão com baby blues, tá? Diversas vezes eu atendi de pessoas que falavam assim para mim, ai, depois que eu tive meu bebê, eu tive uma depressãozinha, mas passou bem rápido. Eu sei que ela tá falando do baby blues, tá? E então, o profissional que vai atender a mulher no pós-parto, ele tem que saber essa diferença, né? O que é uma coisa, o que é a outra, para ele não ficar aí também confundindo baby blues com depressão ou com outras coisas, tá? Agora, sobre os sintomas de depressão pós-parto, ele vai acontecer, gente, na maioria das vezes, desde a gestação, tá? Só não vai ser cuidado, não vai ser tratado, vai se cronificar e permanecer no pós-parto. Então, a gente vai ter uma prevalência aí de mulheres com sintomas de depressão no pós-parto de 20%, e é alto isso. Mas algumas mulheres vão apresentar sintomas de depressão só no pós-parto mesmo, não apresentou antes. E elas podem vir a apresentar por conta de ter sofrido uma violência obstétrica, por exemplo, ter um parto que ela não queria, vamos supor que ela queria muito um parto normal, aconteceu alguma coisa e ela teve um parto cesáreo, né? Então, teve uma intercorrência, aumentam as chances. Se ela não está conseguindo amamentar, se o bebê nasceu prematuro, tá? Se o bebê precisou ficar internado por algum motivo, se ela precisou ficar internada por algum motivo, são todas condições aí que vão aumentando o risco para as mulheres apresentarem sintomas de depressão no pós-parto. A depressão, ela vai acontecer tanto a nível de sintomas quanto a nível de transtorno, tá? A nível de transtorno vai precisar de medicação, vai precisar passar por um psiquiatra. A nível de sintomas,
só com a psicoterapia é possível o tratamento. Gente, além dos sintomas de depressão pós-parto, eu queria falar com vocês também que existe o burnout materno. Esse não existe, né, como um transtorno mental, DSM, CID, essas coisas, não. Mas tem chegado bastante na nossa clínica no pós-parto de mulheres já que estão com mais de um ano do pós-parto, tá? A depressão pós-parto, ela chega antes de completar um ano, chega por volta dos 6 meses, mais ou menos. Já o burnout materno, ele vai surgir aí depois de completado um ano de nascimento do bebê. Essa pessoa ela vai apresentar um esgotamento físico, mental, ela vai realmente odiar todas as tarefas da maternidade e às vezes ela vai odiar tanto a ponto de confundir com raiva do bebê. O bebê chora, ela não quer pegar o bebê. O bebê tá com fome, ela não quer dar comida pro bebê, sabe? E às vezes pode ser tão alto o nível de burnout dessa mulher que às vezes ela pode ser negligente e às vezes agressiva, verbal e em alguns casos até físico com o bebê. A doença mais grave do pós-parto, né, a doença mental mais grave do pós-parto, ela se chama psicose puerperal. A psicose puerperal é quando a mulher ela cinde com a realidade. Não é que ela tá triste, chorando, com depressão. Ela cinde, ela não sabe mais o nome dela, ela não sabe que o bebê existe. Ela sai fora da realidade, tá? Ela sai engatinhando pela casa, sabe? Ela vai cindir com a realidade, ela não vai estar dentro da realidade. Então, é a mais grave. Nessa mais grave, ela pode, infelizmente, às vezes, cometer ações contra si mesma ou contra outros, inclusive contra o bebê, tá? Por isso que a gente fica de olho na psicose puerperal, que ela é rara, ela vai acontecer uma vez ou duas vezes a cada 1000 nascimentos, tá? Então, a cada 1000 nascimentos, uma ou duas mulheres vão apresentar a psicose puerperal. Então, ela é muito mais rara, por exemplo, do que a depressão pós-parto. Rafa, você falou aí dessas alterações emocionais, dos transtornos mentais, mas e o bebê, né? E o que fazer com o bebê quando a mãe está precisando de cuidados? Então, nós, psicólogos, psicoterapeutas e outros profissionais, precisamos entender de desenvolvimento infantil quando a gente vai trabalhar com as questões do pós-parto. Vai trabalhar com psicologia perinatal, vai trabalhar com questão do pós-parto, tem que saber sobre desenvolvimento do bebê. E tem que saber porque influencia uma mulher com alterações emocionais significativas ou com transtornos mentais no período do pós-parto, ela encontra dificuldades para maternar o bebê, para cuidar do bebê, para estimular o bebê, para exercer boas práticas educativas maternas. Então, começa a refletir no desenvolvimento da criança com atraso no desenvolvimento, com apego inseguro, né? Uma vinculação insegura com essa mãe. E, consequentemente, esse sujeito, para o resto da vida, ele tende a ter maiores chances de apresentar problemas de saúde emocional, de saúde mental. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer desenvolvimento infantil e olhar para esse bebê também. Não é raro que a gente tenha que fazer uma avaliação do desenvolvimento do bebê quando a mãe, por exemplo, apresenta depressão. E em alguns casos que as mães elas querem se vincular ao bebê, porque essa queixa chega pra gente também na clínica. Ah, o pós-parto tá assim, assado, eu quero me vincular ao meu bebê. Eu sinto que eu não estou vinculada a ele. Eu vou tentar promover essa vinculação mãe-bebê, principalmente na hora da estimulação do desenvolvimento da criança, fazendo a estimulação, avaliando o desenvolvimento e ensinando a mulher como fazer isso. E aí eu vou falando para ela, olha, é dessa forma que você vai trabalhando em casa, para ir ajudando a estimular o desenvolvimento da criança e tal. Então eu preciso saber como é que está esse desenvolvimento, eu preciso saber orientar, então eu tenho que conhecer desenvolvimento infantil, sim, tá? Tanto para avaliar o desenvolvimento da criança, quanto para promover a vinculação mãe-bebê.